caos das nossas vidas diárias, é fácil sentir que às vezes estamos nos afogando em um mar de estresse e incerteza. No entanto, existe uma maneira de encontrar calma no meio da tempestade, um caminho para a paz interior. Imagine que, apesar das pressões e dos problemas pessoais e desafios inesperados, você consegue permanecer firme e inabalável, sereno com tudo que pode acontecer. Já imaginou? Isso não é apenas um sonho. Podemos aprender como dominar as nossas emoções e reações para viver uma vida mais plena. Hoje vamos explorar 10 princípios que vão transformar a maneira como você supera os altos e baixos da sua vida. Esses princípios não são teorias abstratas, mas são ferramentas práticas que você pode aplicar todos os dias para desenvolver resiliência e força interior. Esteja enfrentando um relacionamento difícil, sentindo-se sobrecarregado com as responsabilidades ou simplesmente buscando um senso de propósito mais profundo. Vamos te oferecer estratégias práticas para ajudá-lo a aperfeiçoar a sua jornada. Fique comigo enquanto viajamos através desses ensinamentos poderosos para aprender como manter um propósito firme na vida e dominar a arte do controle emocional. Ao final desse vídeo você terá conhecimento e as ferramentas que servirão como guia para cultivar um estado de calma e confiança, não importando o que coloquem no seu caminho. E se você aprecia o que estamos fazendo aqui, um simples favor é sempre bem-vindo. Peço a você que clique no botão de inscrever-se e não pule nenhuma parte desse vídeo. Então, vamos começar? Princípio número 1. Tenha propósitos firmes. Imagine navegar em um vasto oceano sem destino claro. Você vagueia sem rumo, sujeito a cada mudança no vento e nas ondas. É assim que nos sentimos às vezes na vida, sem um propósito firme. Ficamos sem direção e vulneráveis às forças externas. Epiteto, um filósofo estoico, enfatiza a importância de ter propósitos claros e firmes. Ele disse: as dificuldades mostram o caráter de uma pessoa, e quanto maior a dificuldade, mais glória e superação. Isso não é apenas uma reflexão filosófica, é um chamado à ação. Quando você tem um propósito firme, é como ter uma bússola que o guia pelos mares tumultuosos da vida. Esse propósito não aparece do nada, ele é criado por meio de momentos de profunda reflexão sobre o que realmente importa para você. Não se trata apenas de objetivos de carreira ou realizações pessoais, mas é sobre princípios e valores que você quer dedicar para sua vida. Você já refletiu sobre o que te representa? Que tipo de pessoa você aspira a ser? Essas são algumas perguntas que você precisa responder para encontrar o seu propósito firme. Uma vez que você identifica, ele age como uma âncora, aterrando você em meio ao caos que a vida lançará em seu caminho. Isso é inevitável, mas com propósito firme, esses desafios se tornam cada vez mais administráveis. Eles se transformam de montanhas intransponíveis em degraus que você pode escalar. Pensa dessa forma. Quando seus objetivos e valores são cristalinos, ou seja, eles são claros, o mundo ao seu redor parece encolher. Então, desafios colossais se tornam pequenos passos na jornada em direção ao seu propósito final. Essa força interior cultivada através da sabedoria não pode ser facilmente derrotada. Um propósito firme não é algo que você consegue por acaso. É o resultado de uma reflexão profunda e deliberada sobre o que realmente importa para você. Essa reflexão requer tempo e honestidade. Você deve cavar fundo em sua alma, até os seus desejos mais superficiais e fugazes, para descobrir o que realmente te move. Isso pode envolver reavaliar a direção da sua vida, abandonar velhos hábitos ou abraçar novas perspectivas. É um processo contínuo de autodescoberta e alinhar com seu verdadeiro eu. Depois de encontrar esse propósito e enraizá-lo em seu coração, o próximo passo é aplicar diligência para protegê-lo e nutri-lo. Isso envolve perseverança e um compromisso firme com seus objetivos. É sobre ser resiliente todos os dias, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É sobre superar contratempos e fracassos, sabendo que eles são parte da jornada. Lembre-se, um propósito firme não é apenas um destino. É uma luz guia que ajuda você a navegar na jornada da vida com confiança. Pense em um propósito firme como um farol na noite. Ele não apenas o guia, mas também fornece a sensação de segurança e estabilidade. Quando os redemoinhos da vida tentam te puxar para o caos, é o seu propósito firme que age como um guia, impedindo que você afunde no mar de emoções e circunstâncias difíceis. Os 10 princípios de hoje não são apenas um conjunto de regras para viver, são uma compreensão profunda do poder da vontade e determinação. Epiteto nos lembra que o poder está em nossa capacidade de permanecer comprometidos com nosso propósito, apesar dos obstáculos externos. À luz dessa filosofia, nada é impossível, e nada pode abalar o seu espírito de resiliência. Então, reserve um tempo para refletir profundamente sobre o seu propósito. Escreva-o, internalize-o e deixe-o guiá-lo. Este propósito firme será sua âncora, seu farol e seu guia inabalável através das tempestades da vida. Princípio número 2. Proteja sua mente. Quando alguém nos ofende, é natural se sentir magoado e querer retalhar. Mas é aqui que os princípios entram como uma lição muito poderosa. As nossas emoções são resultado dos nossos pensamentos e perspectivas pessoais.
Isso significa que temos o poder de escolher como responder a qualquer situação em vez de deixar a ofensa nos dominar. Podemos ver isso como uma oportunidade de fortalecer a nossa paciência e autoconsciência. Pense assim, toda vez que você resiste ao desejo de reagir impulsivamente, você está construindo um músculo mental. Está treinando a sua mente para permanecer calma e composta, não importa o que aconteça. O controle mental não é apenas uma habilidade, é uma arte que requer prática diária. Comece com pequenos hábitos que podem te ajudar a recuperar o controle de seus pensamentos. Por exemplo, estabeleça metas pequenas e alcançáveis todos os dias. Cada vez que você atinge uma meta, não importa quão pequena ela seja, você constrói autoconfiança e reforça sua capacidade de controlar a sua mente. Concentre-se em viver o momento presente e aprofunde a compreensão das suas emoções. Quando você começar a perceber que tem o poder de escolher as suas reações, você se tornará mais resiliente aos desafios e menos influenciado pelas emoções negativas. Considere a sua história e se dedique todos os dias em aperfeiçoar os seus objetivos, sem se deixar influenciar por críticas ou elogios excessivos. Se concentre apenas em melhorar suas habilidades, sem se importar com as opiniões externas. Essa dedicação obstinada permite que você alcance a verdadeira liberdade e paz interior. Da mesma forma, ao proteger a sua mente contra influências externas, você pode se concentrar no seu próprio crescimento e bem-estar. Proteger a sua mente também envolve estabelecer limites. Esteja atento ao que você permite em seu espaço mental. Assim como você não deixaria lixo entrar na sua casa, não deixe pensamentos negativos, pessoas tóxicas ou mídia prejudicial desorganizar a sua mente. Certifique-se de influências positivas, que o elevem e o inspirem. Leia livros que expandam o seu conhecimento, envolva-se em conversas que desafiem e desenvolvam o seu pensamento e passe o tempo com pessoas que te apoiam e te encorajam. É uma ferramenta poderosa para a vida moderna. Aprendendo a controlar as nossas mentes e lidar com as nossas emoções de forma madura, podemos alcançar a paz e a liberdade genuínas. Não se trata de suprimir emoções, mas de entendê-las profundamente e responder de uma forma que se alinhe com seus valores e propósitos. Uma técnica prática é praticar atenção plena e meditação. Essas práticas ajudam você a se tornar mais consciente de seus pensamentos e emoções, criando um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, reside o seu poder de liberdade. Ao praticar regularmente a atenção plena, você treina sua mente para observar sem reagir imediatamente, dando a você um maior controle sobre o seu cenário emocional. Outro aspecto de proteger sua mente é cultivar uma mentalidade de crescimento, aceitar desafios como oportunidades de crescimento, em vez de ameaças ao seu conforto. Quando você encontrar dificuldades, lembre-se de que cada obstáculo é uma chance de se tornar mais forte e sábio. Essa mudança de perspectiva pode transformar como você vivencia a adversidade, tornando-o mais resiliente e menos suscetível a influências negativas. Lembre-se que proteger sua mente é uma jornada para a vida toda. Trata-se de escolher consistentemente se concentrar no que você pode controlar com seus pensamentos, suas respostas e suas atitudes. Trata-se de rejeitar a mentalidade de vítima e abraçar o papel de um criador ativo da sua própria experiência. Quanto mais você pratica, mais natural se torna, e logo você descobrirá que os eventos externos têm cada vez menos poder sobre sua paz interior. Princípio número 3. Lidar com críticas. Epiteto ensina que não podemos controlar as opiniões ou ações dos outros, mas podemos controlar como reagimos a elas. Este princípio significa que mesmo quando alguém nos critica duramente, temos o poder de decidir o quanto essa crítica nos afetará. No mundo de hoje, isso se traduz em aceitar que todos têm suas próprias perspectivas e valores, e que nem sempre podem estar alinhados com as nossas. É normal encontrar opiniões diferentes e às vezes até palavras duras. O que importa é como processamos e respondemos a essas situações. O primeiro passo para lidar com as críticas é nos entender profundamente. Quando você tem uma compreensão clara das suas motivações e das razões por trás das suas ações, as críticas dos outros perdem o seu efeito. Você sabe que está agindo de acordo com seus valores e princípios. As palavras negativas dos outros se tornam menos significativas. Se houver alguma verdade na crítica, às vezes, até mesmo um feedback severo pode conter insights valiosos que podem te ajudar a crescer. Isso não significa que você tem que aceitar todas as críticas como válidas, mas é sobre estar aberto a considerá-las e mostrar maturidade e disposição para aprender. Também devemos aprender sobre a importância da paciência e da gentileza. A paciência nos permite manter a compostura e não reagir precipitadamente ou negativamente às críticas. A gentileza nos ajuda a manter bons relacionamentos com os outros, mesmo quando eles discordam de nós ou nos criticam. Pense nas vidas das pessoas que enfrentaram danos e insultos com paciência e gentileza, sempre se mantendo firmes no caminho escolhido, praticando paciência e gentileza. Podemos lidar com as críticas sem deixá-las perturbar a nossa paz interior. Lidar com as críticas também envolve desenvolver uma pele grossa. Isso não significa se tornar indiferente ou ignorar o feedback, mas sim construir uma resiliência.
É sobre entender que nem todas as críticas são sobre você. Às vezes as pessoas criticam os outros por causa das suas próprias inseguranças, frustrações ou mal-entendidos. Ao reconhecer isso, você pode despersonalizar a crítica e não deixar que ela afete a sua autoestima. Lembre-se que você tem o poder de escolher a sua resposta. Essa liberdade é central para o seu crescimento. Só porque alguém critica você, não significa que você tem que aceitar o julgamento dela como uma palavra final sobre seu caráter ou habilidades. Você pode escolher pegar o que é útil e descartar o resto. Essa abordagem seletiva para lidar com a crítica permite que você cresça sem se sobrecarregar pela negatividade. Envolver-se em um diálogo construtivo é outra maneira eficaz de lidar com a crítica. Se a crítica vier de alguém próximo, como um amigo ou familiar, considere discuti-la com eles. Peça esclarecimentos e expresse a sua perspectiva com calma. Isso não apenas ajuda a resolver quaisquer mal-entendidos, mas também fortalece seus relacionamentos e promove uma comunicação aberta e respeitosa. Lidar com a crítica de forma eficaz pode inspirar outras pessoas. Quando as pessoas veem você respondendo à crítica com graça, com postura e disposição para aprender, elas admiram sua força e podem até seguir o seu exemplo. Você se torna um modelo de resiliência e inteligência emocional que incorpora princípios positivos na sua vida cotidiana. Princípio número 4. Transformar a ofensa. Epiteto ensina que o que nos assusta e nos desanima não são os eventos em si, mas os nossos pensamentos sobre eles. Isso significa que quando alguém te ofende, não são as palavras ou ações que te machucam, mas sim a sua percepção e a sua reação a essas palavras e ações. Em outras palavras, o poder está dentro de você para decidir o quanto uma ofensa o impactará. Esse princípio é libertador porque muda o controle das circunstâncias externas para o seu mundo interno. É como se um estrangeiro tentasse te ofender na sua própria língua nativa. Embora você entendesse claramente a sua intenção, aquelas palavras não tinham o mesmo peso para você, porque elas não têm o mesmo significado. Logo, não seriam as palavras em si que teriam o poder de nos atingir, mas o significado que damos para elas. Transformar a ofensa não é negar suas emoções. É natural se sentir magoado e com raiva quando você se ofende. Precisamos reconhecer essas emoções sem ser controlado por elas. É sobre criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço está o seu poder de escolher uma resposta que se alinhe melhor com seus valores e objetivos a longo prazo. Uma maneira prática de transformar a ofensa é por meio da reformulação cognitiva. Quando você se sentir ofendido, tente olhar para a situação de um ângulo diferente. Em vez de você se concentrar no negativo, pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com essa experiência? Isso não quer dizer que você tenha que concordar com o ofensor, mas permite que você extraia qualquer lição potencial e cresça a partir delas. Por exemplo, se um amigo critica suas escolhas de estilo de vida, em vez de levar para o lado pessoal, considere se há algum mérito na observação deles ou se há alguma oportunidade de afirmar o seu comprometimento com seus valores. É importante enfatizar também a empatia. Quando alguém tenta te ofender, você pode se colocar no lugar dele e se questionar: o que eles podem estar passando? O que os fez agir dessa maneira? Essa perspectiva pode ajudá-lo a responder com compaixão em vez de raiva. Não se trata de desculpar o mau comportamento, mas de entender a condição humana e reconhecer que todos têm as suas lutas. Outra técnica poderosa é praticar o perdão. Guardar ressentimento só faz mal para você. É como beber veneno e esperar que a outra pessoa que sofra. Ao escolher perdoar, você se liberta do fardo das emoções negativas. Perdoar não significa tolerar a ofensa, mas sim se libertar do domínio dela sobre você. É um presente. Você está permitindo seguir em frente com paz e alegria. A verdadeira força está em abraçar e superar as dificuldades, não em evitá-las. Cada ofensa que você encontra é uma oportunidade de construir sua resiliência. Assim como um músculo que fica mais forte por meio da resistência, o seu caráter se fortalece ao enfrentar e transformar ofensas em algo positivo. Quanto mais você pratica isso, mais natural será, até que você descubra que os eventos externos têm pouco ou nenhum poder para te perturbar. Lembre-se de que transformar a ofensa é uma prática, não é algo que você aprende ou aperfeiçoa da noite para o dia. Requer paciência, autoconsciência e um compromisso com o crescimento pessoal. Cada vez que você escolhe transformar uma ofensa, você está reforçando um hábito positivo e torna mais fácil responder construtivamente no futuro. Princípio número 5. Superar o medo e a vergonha. Epiteto apontou uma verdade profunda. Somos nós que atribuímos significado aos eventos, criando um medo e uma vergonha em nossas almas. Isso significa que essas emoções não são inerentes às situações em si, mas são produtos das nossas interpretações. Uma vez que entendemos isso, podemos começar a mudar a maneira como percebemos e respondemos ao medo e à vergonha. O medo geralmente surge do desconhecido ou de uma antecipação de resultados negativos. É uma resposta natural destinada a nos proteger, mas pode se tornar debilitante se não for controlado. É sobre encarar os nossos medos de frente em vez de evitar o que nos assusta. Devemos examiná-lo de perto. Pergunte a si mesmo: por que exatamente eu tenho medo?
Você descobrirá que o medo perde seu poder quando você analisa racionalmente. Por exemplo, imagine que você tem medo de falar em público. Esse medo pode vir da preocupação de ser julgado ou de cometer algum erro. Mas, ao desenvolver, você percebe que o público não está lá para julgá-lo duramente. Eles estão lá para ouvir e aprender. E mesmo que você cometa algum erro, não é o fim do mundo. Todo orador tropeça em algum momento. Ao enfrentar esse medo e se preparar cuidadosamente, você gradualmente constrói uma confiança. Cada vez que você fala, você diminui o medo e ele se transforma em algo mais administrável. Já a vergonha é uma emoção profunda que pode nos fazer sentir indignos e falhos. Muitas vezes decorre da pressão social ou dos erros do passado. Precisamos enfrentar a vergonha com coragem e autocompaixão. É sobre aceitar as nossas imperfeições e aprender com as nossas experiências, em vez de ser definidos por elas. Considere uma situação em que você se sente envergonhado por um erro passado. Em vez de permitir que essa vergonha o afete, enfrente-o diretamente. Reflita sobre o erro e entenda por que ele aconteceu. O que você pode aprender com ele? Você pode usar essa experiência para crescer e se tornar uma pessoa melhor? Esse processo de reflexão e aprendizado ajuda você a transformar a vergonha em uma lição valiosa, em vez de uma fonte de auto-julgamento. Outra ferramenta poderosa para superar a vergonha é o auto-perdão. Manter a vergonha nos mantém presos a um ciclo de autocrítica. Ao nos perdoarmos, libertamos o fardo pesado e nos permitimos seguir em frente. Isso não significa desculpar os nossos erros, mas reconhecê-los, aprender com eles e deixá-los ir embora. É o passo crucial na cura e no crescimento pessoal. Para praticar a superação do medo da vergonha, comece com pequenos passos. Exponha-se gradualmente a situações que desencadeiam essas emoções. Use cada experiência como uma oportunidade de aprendizado. Com o tempo, você desenvolverá resiliência e descobrirá que o que antes te aterrorizava e envergonhava não tem mais o mesmo poder sobre você. Essa exposição e reflexão graduais ajudam a dessensibilizá-los ao medo e à vergonha, tornando-os mais administráveis. Também é importante o senso de comunidade e apoio. Compartilhe seus medos e sentimentos de vergonha com amigos ou membros de confiança. Abrir-se sobre essas emoções pode ser libertador e fornecer novas perspectivas e incentivo. Muitas vezes você descobrirá que outras pessoas enfrentam desafios semelhantes e pode oferecer insights e apoio valiosos. Princípio número 6. Antecipar obstáculos. Epicteto sugeriu que, ao visualizar potenciais dificuldades ao longo do caminho, nós nos preparamos para enfrentá-los com calma e cuidado. Não se trata de ser pessimista ou esperar o pior. Trata-se de ser realista e estar pronto para qualquer coisa que acontecer. Quando você antecipa obstáculos, não é pego de surpresa quando eles acontecem. Em vez disso, você já considerou possíveis soluções e maneiras de gerenciar suas emoções. Uma maneira prática de antecipar obstáculos é por meio de uma técnica chamada premeditatio malorum, ou premeditação dos males. Isso envolve reservar um tempo para visualizar potenciais desafios e considerar como você responderia a eles. Por exemplo, antes de uma grande reunião, você pode pensar no que pode dar errado, dificuldades técnicas, perguntas difíceis ou até mesmo nervosismo pessoal. Ao visualizar esse cenário, você pode planejar suas respostas e reduzir o impacto da surpresa. Essa prática não se trata de insistir na negatividade, mas de construir resiliência mental. Quando você ensaia mentalmente como lidar com as dificuldades, é menos provável que você perca o equilíbrio quando elas ocorrerem. Você se torna mais adaptável e capaz de manter a compostura. Antecipar obstáculos também significa ser flexível e aberto a mudanças. A vida raramente sai exatamente como a gente planeja e expectativas rígidas podem levar à decepção e ao estresse. As coisas podem não sair como esperado. Você pode permanecer flexível e ajustar os seus planos conforme necessário. Essa adaptabilidade é crucial para navegar pelas incertezas da vida com graça e eficiência. Outro aspecto importante da antecipação de obstáculos é manter uma perspectiva equilibrada. Embora seja útil considerar potenciais dificuldades, é igualmente importante reconhecer os seus pontos fortes e recursos, reconhecer as habilidades, o conhecimento e o sistema de suporte que você tem que pode ajudá-los a enfrentar o desafio. Essa abordagem equilibrada garante que você esteja preparado sem ficar excessivamente ansioso ou negativo. Antecipar obstáculos ajuda a desenvolver paciência e perseverança. Quando você sabe que os desafios são inevitáveis, desenvolver uma mentalidade a longo prazo valoriza a persistência em vez de sucesso imediato. Você se torna mais paciente com o processo e mais resiliente diante dos contratempos. Essa resistência é um componente-chave que enfatiza a importância da firmeza e da força interior. Engajar-se em reflexão regular também pode aumentar a capacidade de antecipar obstáculos. Reserve um tempo para revisar experiências passadas e identificar padrões. Quais desafios você enfrentou e como você os superou? Quais estratégias funcionaram e o que você poderia melhorar? Ao aprender com suas experiências, você pode se preparar melhor para obstáculos futuros e refinar sua abordagem para a resolução de problemas.
Incorporar práticas de atenção plena pode fortalecer ainda mais a sua capacidade de antecipar e gerenciar obstáculos. A atenção plena ajuda você a permanecer presente e consciente, permitindo que você reconheça desafios potenciais cedo e responda cuidadosamente. Ela melhora a sua regulação emocional, garantindo que você permaneça calmo e concentrado, mesmo em situações estressantes. Princípio número 7. Força interior. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa declaração simples, mas profunda, ressalta a essência da força interior. Nosso verdadeiro poder não está em alterar as circunstâncias externas, mas em dominar as nossas respostas internas. Quando enfrentamos adversidades, seja uma crítica severa de um amigo de confiança ou um revés inesperado, temos a liberdade de escolher as nossas respostas. Essa escolha define o nosso caráter e molda a nossa vida. A força interior é cultivada por meio de autoconsciência e da prática deliberada. Começa com o reconhecimento das suas emoções sem deixá-las dominá-lo. Isso não significa suprimir seus sentimentos, mas sim observá-los e entender suas raízes. Quando você se torna consciente de seus gatilhos emocionais, pode gerenciar melhor as suas reações. Essa autoconsciência é o primeiro passo para construir força interior. É importante distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Essa distinção é crucial para manter a paz interior. Não podemos controlar as ações ou opiniões de outras pessoas, mas podemos controlar nossas atitudes e respostas, focando no que podemos controlar. Podemos administrar a nossa energia e reduzir o estresse desnecessário. Essa mudança de mentalidade é fortalecedora e nos ajuda a permanecer firmes diante das turbulências externas. O perdão é outro aspecto poderoso da força interior. Guardar rancor e ressentimento drena a nossa energia e obscurece o nosso julgamento, mas precisamos controlar as nossas reações. Encorajamos a praticar o perdão. Isso não significa tolerar comportamentos prejudiciais, mas sim liberar-se do seu domínio. Ao perdoar, nos libertamos do fardo das emoções negativas e criamos espaços para a cura e crescimento. Construir uma força também envolve desenvolver resiliência. A vida é cheia de altos e baixos e os contratempos são inevitáveis. A chave é ver esses contratempos como uma oportunidade para fortalecer o seu caráter. Cada desafio que você enfrenta é uma chance de praticar resiliência e perseverança. Com o tempo, essa prática fortalece a sua força interior, tornando mais adaptável e menos suscetível às flutuações da vida. Encorajamos a buscar força, não apenas em nós mesmos, mas também em nossa comunidade de fé. Certifique-se de que tem pessoas solidárias e com ideias semelhantes, que o elevem e inspirem. Participe de conversas que desafiem e expandam seus pensamentos. Se você tem alguma prática espiritual que funcione com você como fonte de orientação e força, esse apoio pode reforçar ainda mais a sua força interior e fornecer um senso de pertencimento e propósito. Praticar a gratidão é outra maneira eficaz de cultivar a força interior. A gratidão muda o seu foco do que lhe falta para o que você tem, promovendo uma mentalidade positiva, mesmo em tempos difíceis. Sempre há algo pelo que ser grato. Ao reconhecer e apreciar regularmente esses aspectos positivos, você fortalece a sua resiliência emocional e mantém a sua perspectiva equilibrada. Força também é sobre abraçar a vulnerabilidade. Reconhecer seus medos e inseguranças não o torna mais fraco, isso o torna humano. Ao confrontar essa vulnerabilidade com coragem e compaixão, você a transforma em fontes de força. Essa autoaceitação é um componente vital da força interior, permitindo que você navegue pela vida com autenticidade e confiança. Princípio número 8. Ações restritivas. Isso não significa suprimir as suas emoções ou fingir que elas não existem. Significa reconhecer os seus sentimentos, mas não deixá-los controlar as suas ações e emoções. Trata-se de criar um espaço entre o estímulo e a resposta, um momento para refletir e escolher o curso da sua ação mais apropriado. Essa prática de pausar e refletir é poderosa e pode transformar a maneira como você interage com o mundo. Considere o exemplo de dirigir em um trânsito pesado. Alguém corta você e a sua primeira reação pode ser raiva ou até mesmo de fúria ao volante. Em vez de agir com impulsividade, encorajamos a parar e considerar a sua resposta. Buzinar ou gritar melhorará a situação? Provavelmente não. Ao escolher permanecer calmo, você mantém o controle sobre as suas emoções e ações, levando a uma experiência mais pacífica e menos estressante. Outro aspecto das ações restritivas é a capacidade de adiar a gratificação. Em nosso mundo acelerado, muitas vezes somos tentados a buscar recompensas imediatas e evitar desconfortos. No entanto, a paciência e a perseverança são valorosas. Ao adiar a gratificação e trabalhar em direção a objetivos de longo prazo, cultivamos disciplina e resiliência. Este princípio também se aplica à forma como nos comunicamos uns com os outros. Em momentos de calor e discussões e conflitos, é fácil deixar as emoções tomarem conta e dizer coisas que depois a gente acaba se arrependendo. Precisamos praticar a contenção em nossas palavras. Antes de falar, considere o impacto das suas palavras. Elas são construtivas? Elas refletem os seus valores?
Falando com atenção e com intenção, você pode construir relacionamentos mais fortes e respeitosos. Praticar autocontrole requer autoconsciência e disciplina. Trata-se de estar consciente de seus impulsos e escolher ativamente controlá-los. Isso pode envolver estabelecer limites pessoais, praticar atenção plena ou desenvolver novos hábitos que apoiam seus objetivos. Por exemplo, se você tende a procrastinar, crie uma agenda estruturada que o ajude a permanecer focado e produtivo. Se você luta contra a raiva, pratique técnicas de relaxamento que o ajudem a permanecer calmo em situações estressantes. Também enfatizamos a importância de agir de acordo com a razão, em vez de impulso. Isso significa tomar decisões com base nas considerações cuidadosas da situação e suas consequências. Imagine que você está diante de uma decisão significativa no trabalho. Em vez de fazer uma escolha precipitada, reserve um tempo para reunir informações, pesar os prós e os contras e considerar como a sua decisão se alinha com seus valores e objetivos. Essa abordagem da razão leva a melhores resultados e uma maior sensação de controle. Restringir ações não significa se tornar passivo ou evitar a ação completamente. É sobre ser deliberado e intencional em nossas escolhas. É sobre entender que nossas ações têm consequências e assumir a responsabilidade por elas. Ao praticar o autocontrole, nos tornamos mais eficazes em atingir nossos objetivos e manter a nossa paz interior. Engajar-se em reflexão regular também pode aumentar a sua capacidade de restringir as suas ações. Reserve um tempo, todos os dias, para revisar o seu comportamento e considerar onde você pode melhorar. Tente refletir. O que desencadeia os seus impulsos? Como você pode responder de forma diferente no futuro? Essa autoavaliação contínua ajuda você a construir melhor a sua autoconsciência e fortalecer o seu compromisso de agir com boas intenções. Outra abordagem prática para restringir a ação é desenvolver uma prática diária de atenção plena. A atenção plena ajuda você a permanecer presente e consciente, permitindo que você reconheça o impulso e escolha uma resposta mais ponderada. Seja por meio de exercícios de meditação, respiração profunda ou observação consciente, incorporar a atenção plena à sua rotina pode aumentar significativamente o seu autocontrole. Princípio número 9. O poder da aceitação. A aceitação é o primeiro passo para uma ação eficaz quando resistimos à realidade. Desperdiçamos energia e criamos sofrimentos desnecessários. Por exemplo, se você perdeu seu emprego, é natural se sentir chateado e preocupado com o futuro. Mas, ao aceitar a situação, você pode se concentrar no que pode fazer. Em seguida, atualize seu currículo, faça um networking ou explore novas oportunidades de carreira. Essa mentalidade proativa permite que você navegue pelo desafio de forma mais eficaz e reduza desgastes emocionais da experiência. Uma maneira prática de cultivar a aceitação é por meio da atenção plena e da meditação. Essas práticas ajudam você a permanecer presente e consciente, permitindo que você observe seus pensamentos e emoções sem julgamento. Ao praticar regularmente a atenção plena, você desenvolve a capacidade de aceitar cada momento como ele vem, com todas as suas imperfeições e incertezas. Essa aceitação cria uma base de paz interior e resiliência. A aceitação não é sobre desistir, mas sobre encontrar força na adversidade. É sobre entender que todo evento, não importa o quão desafiador ele seja, oferece uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Diante de dificuldades, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como essa experiência pode me tornar mais forte? Essa mudança de perspectiva transforma obstáculos em degraus para o seu desenvolvimento pessoal. A aceitação também envolve abrir mão de perfeccionismo. Muitos de nós buscamos a perfeição em nossas carreiras, relacionamentos ou realizações pessoais. No entanto, essa busca incansável pode levar ao estresse e à insatisfação. Ao aceitar a perfeição como inatingível, podemos apreciar os nossos esforços e progresso. Isso não significa diminuir os nossos padrões, mas reconhecer que as imperfeições fazem parte da experiência humana. Abraçar nossas falhas e contratempos com compaixão nos permite viver de forma mais plena e autêntica. A gratidão é uma outra ferramenta poderosa para cultivar a aceitação. Quando nos concentramos no que temos, em vez de que nos falta, mudamos a nossa mentalidade de escassez para a abundância. A gratidão nos ajuda a ver o que há de bom em nossas vidas, mesmo em meio a desafios. Ao praticar regularmente a gratidão, reforçamos uma perspectiva positiva e fortalecemos a nossa capacidade de aceitar e apreciar a vida como ela é. A aceitação também se estende aos nossos relacionamentos. Muitas vezes temos expectativas de como os outros devem se comportar, levando à frustração e decepção quando eles não atendem às nossas expectativas. Ao aceitar as pessoas como elas são, com todos os seus pontos fortes e fracos, podemos construir relacionamentos mais harmoniosos e gratificantes. Isso não significa tolerar comportamentos prejudiciais, mas entender que cada um tem sua própria jornada e desafios. Ao praticar empatia e compaixão, criamos um espaço para conexões autênticas e crescimento mútuo. Princípio número 10. Viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza significa reconhecer o seu lugar no mundo e agir de acordo com a sua natureza racional e social.
Em sua essência, esse princípio é sobreviver autenticamente e em harmonia com o universo. Viver de acordo com a natureza começa com autoconsciência, requer uma compreensão profunda de quem somos e qual é a nossa verdadeira natureza. Isso envolve introspecção e reflexão sobre os nossos valores, pontos fortes e propósito na vida. Ao entender as nossas tendências e inclinações naturais, podemos fazer escolhas que se alinhem com o nosso verdadeiro eu, em vez de nos conformarmos com as expectativas sociais ou pressões externas. Esse princípio também significa reconhecer e aceitar os ciclos naturais da vida. Assim como as estações, as nossas vidas passam por diferentes fases: crescimento, estabilidade, declínio e renovação. Ao aceitar esses ciclos, podemos navegar pelas transições da vida com maior facilidade e graça. Viver de acordo com a natureza envolve cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas virtudes são os principais orientadores que nos ajudam a navegar pelos desafios da vida e tomar decisões éticas. A sabedoria nos permite ver as coisas claramente e fazer escolhas informadas. A coragem nos dá força para enfrentar adversidades e agir. A justiça garante que hajamos de forma justa, honrada em nosso relacionamento. A temperança nos ajuda a manter o equilíbrio e o autocontrole. Cultivando essas virtudes, alinhamos as nossas ações com nossa natureza racional e natural. Também estamos naturalmente conectados com aqueles ao nosso redor. Viver de acordo com a natureza significa reconhecer nossa interdependência e contribuir para o bem-estar da nossa comunidade. Isso envolve praticar empatia, compaixão e cooperação. Quando ajudamos os outros, construímos relacionamentos positivos. Cumprimos a nossa natureza social e criamos um ambiente mais harmonioso e favorável. Outro aspecto de viver de acordo com a natureza é abraçar a simplicidade e focar no que realmente importa. Em um mundo cheio de distrações e perseguição materialista, é fácil perder de vista as nossas verdadeiras prioridades. Encorajamos a nos livrar do excesso e focar em nossos valores essenciais. Isso pode envolver simplificar, priorizar relacionamentos significativos em nosso estilo de vida e dedicar tempo ao crescimento pessoal e autocuidado. Criamos então um espaço para que realmente nos traga alegria e realização. Aceitar o fluxo natural da vida significa abrir mão da necessidade de controlar cada resultado e confiar no processo. É sobre ser grato pelo que temos e apreciar o momento presente. A gratidão nos ajuda a reconhecer a abundância em nossas vidas e promove uma mentalidade positiva. Ao focar no bem, cultivamos um senso de contentamento e paz. Viver de acordo com a natureza exige que estejamos atentos ao nosso impacto no meio ambiente. Como parte do mundo natural, temos a responsabilidade de cuidar do planeta e preservar os seus recursos. Isso envolve fazer escolhas sustentáveis, reduzir o desperdício e respeitar o delicado equilíbrio dos ecossistemas. Ao viver de forma ambientalmente consciente, honramos a nossa conexão com a natureza e contribuímos com o bem-estar das gerações futuras. Incorporar nossa atenção plena em nossa vida diária pode aumentar a nossa capacidade de viver de acordo com a natureza. A atenção plena nos ajuda a permanecer no momento presente e conscientes, permitindo-nos fazer escolhas intencionais que se alinham com o nosso verdadeiro eu. Seja por meio de meditação, respiração profunda ou observação consciente, essas práticas nos ajudam a nos conectar com a natureza interior e com o mundo ao nosso redor. Elas nos encorajam a desacelerar. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar a nossa própria mente e ações. Abrace a sabedoria desses princípios e deixe que eles te guiem para uma vida de paz interior, resiliência e realização. Se você chegou até aqui e acha que esse vídeo foi útil, não deixe de curtir e compartilhar com um amigo que você acha que também gostaria de conhecer essas dicas. Mantenha-se forte, mantenha-se firme e continue o seu caminho para a sabedoria. Até o próximo vídeo.